Bom dia. Bom dia, Dinaila. Bom dia. Sai, cachorro! Bom dia, João. Pessoal, vamos lá então. Se for entrando depois, eu vou aceitando a galera. Gente, hoje a nossa aula é de Química. Semana passada eu dei uma aula, acho que se eu não me engano, o conteúdo de Química foi... Acho que só a Nália, se eu não me engano, estava assistindo a aula. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma recapitulada do que eu falei na semana passada, uma recapitulada rápida. E aí teve uma aula que estava só eu e a Naila. Eu não sei. Assim, teve muita aula aí que revezou. Era só a Naila, depois era só a Naila Isabela. A Naila bateu o recorde aí, ó, nas aulas. Então, teve aula aí que era só ela. Teve aula que foi L1, L2, mas ela sempre estava. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma recapitulada no que eu falei na aula de Química passada, até porque o próximo conteúdo precisa disso que eu falei nas últimas aulas aí. Então, gente, o que acontece? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, o que eu falei nas aulas passadas? Gente, a primeira coisa que eu falei, deixa eu voltar aqui, ó. Eu expliquei o que é matéria. O que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, eu sou matéria. Esse notebook aqui é matéria. Tudo é matéria. Porque tudo tem massa. Então, por exemplo, eu tenho lá meus 62 quilos, então eu tenho uma massa. E eu ocupo um lugar no espaço? Sim, eu estou ocupando esse lugar aqui. Então, tudo tem massa e tudo ocupa um lugar no espaço. Mas aí o que acontece? Do que é composto a matéria? O que está lá dentro da matéria? O que compõe a matéria? E essa foi uma pergunta aí que permeou por muito tempo. E aí o que acontece? Então, Demócrito e Leucipo foram os primeiros a pensarem. Foi dois caras aí que começaram a pensar sobre a matéria. Eles falaram o seguinte, o pensamento de Demócrito e Leucipo era o seguinte: se eu pegar a matéria e dividir, ou seja, se eu pegar qualquer matéria, por exemplo, um pedaço de papel, é matéria. Por que é matéria? Porque tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, se eu pegar qualquer matéria e ir dividindo incansavelmente, vai chegar uma hora que eu vou chegar numa menor parte, uma parte pequenininha. E essa menor parte ele chamou de átomos, eles chamaram de átomo. Só que não parou por aí, esses dois eles não elaboraram aí uma lei, uma teoria bem formada. Lá, isso há 400 anos, gente, antes de Cristo. Aí só foi retomar o estudo sobre as partículas que compõem a matéria lá no ano de 1800, com Dalton. Então, muito tempo depois. Então, Dalton, gente, como que era Demócrito e Leucipo falou o quê?
que o que compõe a matéria? Tem uma menor parte que compõe a matéria. Eles chamaram isso de átomo. Então, o átomo é a menor parte que compõe a matéria. Foi isso que Democrito Leucipo pensou. Aí, o que acontece? Vem Dalton fazendo uma teoria sobre isso, né? Então, ele falou assim, olha, realmente, toda a matéria tem uma menor parte que compõe ela. E como é que era o modelo atômico de Dalton? Como é que eram os átomos para Dalton? Era uma bola, ele considerava o átomo como uma esfera. O modelo dele ficou conhecido como bola de bilhar. Para nós, gente, bola de bilhar é bola de sinuca. Então, para Dalton, o que compunha a matéria era um monte de esferas. E aí, qual que é as características então desse modelo atômico? Uma esfera maciça, indestrutível, indivisível. Então, essas eram as características do modelo atômico de Dalton aí. Segundo cara a falar de átomo, gente, foi Thomson. Qual que é a diferença do modelo atômico de Dalton para Thomson? Gente, Thomson descobre algo dentro do átomo. Então, aqui em Dalton, era só o átomo, esfera, maciço. Agora aqui não, o átomo tem alguma coisa dentro dele. Que coisa é essa? O elétron. Então, o que muda de Dalton para Thomson? Elétron. Agora o átomo tem algo dentro dele. O que é esse algo dentro dele que tem? Os elétrons, que são as partículas negativas do átomo. E aí, então, gente, como que ficou conhecido o modelo atômico de Thomson? Um pudim de passas. Imagina um pudim, gente, cheio de uva passa para todo lado, dentro do pudim, em cima do pudim. É como se fosse isso o modelo atômico para Dalton. O pudim seria o átomo e as uvas passas espalhadas para todo lado seriam os elétrons, que são as partículas negativas. Então, a ideia de Thomson era exatamente essa. Então, olha, presta atenção no que está mudando aqui, gente. Então, por que é que tem esse estudo todo? Todo mundo queria saber o que compõe a matéria. Então, toda a matéria do universo, o que compõe ela? A gente já sabe que é átomos. Mas como são esses átomos? O que tem dentro deles? É justamente o que esses caras tentaram responder. O que são os átomos? O que tem dentro deles? Então, para Dalton, era uma esfera maciça. Para Thomson, o átomo já tinha elétrons, o átomo já tinha partícula negativa aqui. Então, esse aqui foi o segundo cara a falar de átomo. Foi o segundo cara a tentar explicar aí a composição da matéria. O terceiro cara, gente, a explicar a composição da matéria foi Rutherford. Basicamente, o modelo atômico de Rutherford, qual que era a ideia dele? O que muda de Thomson para Rutherford? O átomo agora tem um núcleo. Então, aqui não tinha núcleo. Agora vai ter, tá vendo essas do lado direito aqui, ó? Isso aqui era o modelo atômico de Rutherford. Então, aquela bolinha vermelha e azul lá no meio seria o núcleo. E em volta aqui seria a eletrosfera. Então, o que tem dentro do núcleo? Prótons, que são as partículas positivas, e nêutrons, que são as partículas neutras. Então, o que o átomo tem agora? O átomo tem um núcleo, um próton e nêutron. E o átomo tem uma eletrosfera com elétrons. Então, o que muda? O que vai mudar daqui para cá? O que mudou daqui para cá? Aqui já tinha elétron. O que muda para cá? O que muda do modelo atômico de Thomson para Rutherford? De Thomson para Rutherford? Gente, o átomo em Rutherford tem núcleo e eletrosfera. Então, o que tem dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Próton, partícula positiva. E nêutrons, partícula neutra. E a eletrosfera. O elétron não está mais solto igual aqui, ó. Aqui já existiu o elétron. Essas partículas negativas aqui são os elétrons. Então, o elétron já existia, mas agora o elétron não está solto para todo lado. O elétron está na eletrosfera. Então, esse aqui foi o terceiro cara que foi explicar lá do que a matéria é feita. O que tem dentro da matéria. O quarto cara a falar da matéria, gente, foi Bohr. E aí considera-se falar que é até o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Por quê? Porque Bohr pegou o modelo atômico aqui de Rutherford e melhorou. Então, vocês estão vendo, gente? Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas lá desde Dalton, lá do primeiro, o que mudou de um para o outro?
está evoluindo o conhecimento. Então, como que é o modelo atômico aqui de Bohr? Gente, o modelo atômico de Bohr continua tendo um núcleo. Então, aqui do meu lado direito, aqui eu tenho o modelo atômico de Bohr. Continua tendo um núcleo e continua tendo uma eletrosfera. Só que agora a eletrosfera não está mais bagunçada igual essa aqui, ó. A eletrosfera está em camadas. Então, a gente vai ter lá um núcleo no meio e, no máximo, a eletrosfera, então, agora é dividida em camadas, no máximo 7 camadas. Então, a gente vai ter lá a camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, camada P e camada Q. Então, um átomo pode ter até 7 camadas. Gente, tá conseguindo me entender? Principalmente a galera que não assistiu minha aula disso aqui. Tô sozinha na aula. João Fernando, Eu tô entendendo beleza aqui. Maria Clara. Tô entendendo bom. Tô entendendo, tia. A Isabela, eu acho que tava na minha aula. Milagre, a sala toda tá aqui, Milagre mesmo. Não, velho, vou até tirar print. né? Isso é um milagre que não se acontece fácil. Mas, enfim, gente. Então, o modelo atômico de Bohr tem núcleo e tem eletrosfera, do mesmo jeito lá do de Rutherford. Só que a diferença aqui é que a eletrosfera é em camadas. E o que que acontece? O elétron que está aqui, por exemplo, na camada K, que é a primeira aqui pertinho do núcleo, ele não sai daqui, ele fica girando aqui. A menos que eu dê energia para ele. Então, por exemplo, aqui nesse desenho aqui, gente, do lado aqui, deixa eu tirar isso aqui. Nesse desenho aqui, meu, do lado direito, que representa um átomo, então tem um núcleo. Essa primeira camadinha aqui em volta do núcleo, a gente chama de camada K. Então, o átomo pode ter da K até aqui, 7 camadas. A segunda aqui, ó, é a L. A terceira aqui é a M. Então, por exemplo, o elétron que tá, o elétron tem é a carga negativa do átomo, hein? O elétron que tá aqui na camada K, ele não pode vir aqui para L, a menos que eu dê energia para ele. E eu até trouxe umas curiosidades na aula passada sobre isso aqui. Então, o que que acontece? O elétron que está aqui na camada K, ele só vai para L se eu der energia para ele. Eu estou colocando aqui, gente, nessa imagenzinha aqui do lado esquerdo, é o que acontece quando eu dou energia para o elétron. Então, vamos olhar esse primeiro átomo aqui, ó. Eu tenho um eletrinho lá, ó. Eu estou dando energia para ele. Olha o que que vai acontecer quando eu dou energia para ele. Ele vai saltar para a camada de cima. Então, e agora lá no segundo átomo aqui, ó, ele já está onde o elétron está lá na camada de cima. Só que ele vai tender a ficar na camada de cima sempre? Não, ele vai tender a voltar. E na hora que ele volta, sabe o que que acontece? Ele libera energia. E energia principalmente em forma de cor. Então, gente, entenda o que eu estou querendo falar. O elétron, então, que está, por exemplo, aqui na camada L, ele não tende a sair daqui, a menos que eu dê energia para ele. Aí, quando eu dou energia para ele, sabe o que que acontece? Ele salta para a camada de cima. O nome disso aqui é salto quântico. Então, eu dou energia para ele, ele salta para a camada de cima. E aí, quando ele salta, ele vai tender a ficar lá sempre? Não. Ele vai tender a voltar para a camada dele de origem. E aí, quando ele volta, sabe o que que acontece? Ele libera a energia que ele ganhou. Entendeu isso aqui, galera? É um pouco complexo, mas... Sim. A galera que dá... Mais ou menos. Deu pra entender. Maria Clara, é o seguinte. Entendeu a parte das camadas? Que o átomo tem 7 camadas? Entendi. Pode ter até 7. Isso eu entendi também. E aí, o que que acontece? Então, em cada camada tem uma quantidade lá de elétrons, certo? Então, por exemplo, quem tá aqui na camada, na segunda camada aqui desse átomo aqui, ó. Quem tá na segunda camada, desliga o microfone, senão não é muito ruim. Então, aqui quem tá na camada L aqui, ó, o elétron que tá aqui, ele tende a ficar aqui.
a menos que eu dê energia para ele. Então, tá vendo aqui esse elétronzinho meu aqui de cima? Olha o que eu estou fazendo. Eu estou dando energia para ele. Então, ele vai absorver essa energia. Quando ele absorver essa energia, ele vai ficar animadão e vai ficar agitado. E aí ele vai... E a gente chama isso até de excitado. O elétron recebe energia, ele fica excitado, animado. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai lá para a camada de cima. Então, ele sai da camada dele e vai para de cima. Só que na hora que ele está lá de cima, ele vai tender a ficar a vida inteira lá de cima? Não. Ele vai tender a voltar para dele de novo. E na hora que ele volta, ele libera a energia que ele tinha ganhado. Então, o elétron que está, por exemplo, na camada K, ele recebe a energia, ele vai para de cima, que é a L. Só que ele vai ficar lá a vida inteira? Não. Ele vai tender a voltar para cá de novo. E aí, quando ele voltar, ele vai liberar essa energia que ele tinha ganhado. Entendeu agora? Entendi. E aí, gente, e aí eu até trouxe uma curiosidade bastante legal isso. Gente, vocês já pararam para se perguntar, inclusive eu postei isso lá no meu Instagram, e é muito legal essa curiosidade. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, por que os fogos de artifício, eles liberam cor? É exatamente a ideia que eu acabei de falar para vocês aqui de salto quântico. O que acontece, gente? Então, quando eu tenho um elétron aqui, ó, numa camada, e eu dou energia para ele, ele vai tender a saltar para a camada de cima. Só que ele vai tender a ficar lá? Não, ele vai tender a voltar para a camada de origem. E quando ele volta, ele libera energia em forma de cor. É o que acontece lá nos fogos de artifício. Quando eu vou lá e ligo meu isqueiro no fogo de artifício, sabe o que eu estou fazendo com os elétrons do material que está lá dentro? Eu estou deixando eles excitados. Aí sabe o que vai acontecer com os elétrons? Eles vão saltar de uma camada para outra. Só que eles vão ficar lá a vida inteira? Não, eles vão tender a voltar para a camada de origem. Eles vão voltar. Na hora que eles voltam, sabe o que acontece? Eles liberam cor. Eles liberam a energia em forma de cor. Jéssica, mas os fogos de artifício lá tem um monte de cor. É porque são várias substâncias, gente. E cada substância vai liberar uma cor diferente. Então, gente, o que acontece nos fogos de artifício é exatamente isso de salto quântico aqui, ó. O elétron absorve energia, salta para a camada de cima. Ok, na hora que ele está lá na camada de cima, ele não vai ficar lá a vida inteira, ele vai voltar para a camada dele. E aí, quando ele volta, ele libera a energia que ele ganhou. E quando ele libera a energia que ele ganhou, é em forma de quê? De luz. E é o que acontece lá no fogo de artifício. Eu acendo o fogo de artifício, o elétron que está dentro do material fica animado, excitado, pula para a camada de cima. Ele vai ficar lá a vida inteira? Não. Ele vai tender a voltar. E aí, quando ele volta para a camada de baixo, ele libera energia em forma de cor. Então, já sabem aí explicar, galera, por que fogo de artifício tem cor, por quê? É exatamente isso, a ideia é essa. E isso acontece também, gente, eu mostrei na última aula, com o vagalume. Gente, o vagalume, acontece a mesma ideia, o vagalume na bundinha dele lá, você já viu que ele tem cor, ele acende uma luzinha que tem cor? A ideia é a mesma. Os elétrons que tá ali dentro dos átomos na bundinha do vagalume, tá acontecendo a mesma coisa. Esses elétrons ganham energia, e aí quando eles ganham energia, eles saltam de um nível para o outro, e aí quando eles voltam, o que acontece? Libera a energia que eles tinham ganhado em forma de luz, de cor. Então é por isso que o vagalume aí acende, tem uma luz nele. Deu para entender essa ideia aqui, gente? Do fogo de artifício, do vagalume? Deu. Então, gente, resumindo todos os modelos atômicos que eu falei. Então, primeiro lá, Demócrito e Leucipo. A matéria é constituída por pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos. Então, Demócrito e Leucipo falou, olha, dentro da matéria, se eu dividir a matéria, eu vou chegar numa hora que não dá para dividir mais.
Que hora é essa? É a hora que eu chegar no átomo. Então, o átomo é a menor parte. Dalton foi lá e formulou a teoria e falou, olha, o átomo é indivisível, indestrutível, é uma esfera maciça. Ficou conhecido como bola de bilhar. Bola de bilhar é a nossa bola de sinuca, para nós é a bola de sinuca. Thomson, o que muda de Dalton para Thomson? Thomson, o átomo para Thomson agora tem elétrons, que são as partículas negativas do átomo. E aí ficou conhecido aí como pudim de passas. O que muda de Thomson para Rutherford? Gente, Rutherford descobre o núcleo, e aí então o núcleo é pequeno, é denso. E o que tem dentro do núcleo? Prótons, que são as partículas positivas, e nêutrons, que são as partículas neutras. E aí como que ficou? E aí também a eletrosfera, né? Então, Rutherford descobriu duas coisas: núcleo e eletrosfera. Núcleo tem prótons e nêutrons e a eletrosfera tem elétrons. E por último aqui, o modelo de Rutherford, gente, ficou conhecido como sistema solar ou sistema planetário. Porque parece com o nosso sistema planetário. Tem um centro, né? O nosso centro é o Sol, e tem planetas girando em volta. É a mesma ideia do modelo de Rutherford. Tem um núcleo no meio e os elétrons ficam girando em torno ali do núcleo. E por último, o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, gente, é o seguinte: a eletrosfera agora é dividida em camadas. E aí o que acontece? Os elétrons eles ficam girando ali naquela camada. E aí o elétron ele não sai dali, a menos que ele receba energia. Aí se ele receber energia, ele salta de um nível para o outro, que a gente chama de salto quântico. E quando ele volta, ele libera essa energia aí em forma de luz. Alguma dúvida, galera? Não. Deixa eu ver o restante da galera. Quem que é esse iPhone mesmo? Não tem nome? Otávio. Otávio, você tá por aí, Otávio? Tô achando que o Otávio só entra na aula, mas todo dia eu chamo ele nem aparece. Gente, então vamos lá, vamos dar sequência aqui. O próximo, então, conteúdo que eu falei para vocês que faz ligação com isso aqui, tudo que eu falei, é distribuição eletrônica. Inclusive, gente, eu tenho, se vocês tiver restado dúvidas sobre esse conteúdo de modelos atômicos, eu tenho um canal no YouTube, porque eu dou aula em outras escolas e eu gravo vídeo para as outras escolas. Então, eu tenho um canal no YouTube com a aula de modelos atômicos, eu tenho uma aula de distribuição eletrônica, que é o que a gente vai ver aqui agora. Tem aula das duas coisas lá no YouTube. Distribuição eletrônica, beleza. Então, a gente sabe que eu acabei de falar que os átomos, segundo o modelo de Bohr, né, que é o último, podem possuir 7 camadas. Então, eu falei para vocês, olha, gente, o átomo pode ter lá até 7 camadas, a K, L, M, N, O, P e Q. Só que o que acontece? Nem todos os átomos possuem 7 camadas. Eles podem ter até 7 camadas, mas nem todos têm. E aí, a questão é, como que eu sei, Jéssica, imagina que eu vou lá pegar um átomo, por exemplo, lá na tabela periódica de oxigênio. Vou pegar o átomo de oxigênio, por exemplo. Quantas camadas esse átomo tem? E quantos elétrons eu tenho em cada camada? Eu posso colocar elétron tanto que eu quiser, já em cada camada? Não, eu não posso colocar a quantidade de elétrons que você quiser. E eu também não tenho uma quantidade, eu também não tenho quantas camadas. Não é. Então, as grandes perguntas para a gente iniciar aqui é: como que eu sei quantas camadas um certo átomo tem? Então, eu disse para vocês que pode ter até 7. Mas não necessariamente vai ter 7. Pode ser 6, pode ser 5, pode ser 4, pode ser 3, pode ser 2, pode ser só uma camada. E quantos elétrons certo átomo tem em cada camada? Então, vamos supor esse átomo aqui que tem 3 camadas. Quantos elétrons tem em cada uma dessas camadas? Gente, eu respondo isso através da distribuição eletrônica. Então, a distribuição eletrônica serve para quê? A distribuição eletrônica ela vai falar quantas camadas o átomo tem, quantos elétrons o átomo tem em cada camada, qual que é a última camada. Então,
A distribuição eletrônica serve para isso, para te falar quantas camadas, quantos elétrons em cada camada. É basicamente isso. Então, gente, a primeira coisa, então, eu quero falar, então, dos níveis e subníveis de energia. O que é nível? O nível, gente, é a camada. Então, eu falei para vocês que o átomo, ele tem uma quantidade máxima, o átomo pode ter até 7 camadas. E a gente chama camada de nível também. Então, se eu estiver falando de camada, nível, é a mesma coisa. Então, gente, cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons. Eu não posso colocar 30 elétrons na primeira camada, 50 na segunda, não é assim. Então, por exemplo, aqui, eu coloquei aqui uma tabelinha aqui, do lado esquerdo. Então, eu tenho aqui, ó, as 7 camadas que o átomo pode ter. Então, camada K, L, M, N, O, P, Q. Quantos elétrons eu posso ter em cada camada dessa? Tem uma quantidade máxima. Então, olha aqui para vocês verem. Na camada K, olha quantos elétrons eu posso ter na camada K. 2. A camada L, quantos elétrons eu posso ter na camada L? 8. Na M, 18. Na N, 32 elétrons. Na O, 32 elétrons. Na P, 18 elétrons. Na Q, 2 elétrons. Então, gente, em cada camada ou em cada nível do átomo lá, ele só pode ter essa quantidade de elétrons aqui. É a quantidade máxima de elétrons aí que eu tenho. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as camadas ou os níveis dos átomos têm uma quantidade máxima de elétrons. Eu não passo daquilo ali. Mas aí o que acontece? Depois se descobriu que as camadas do átomo, dentro das camadas, eu tenho as subcamadas. Ou eu também posso falar assim, dentro dos níveis eu tenho um subnível. Como assim, Jéssica? Nível, subnível? Me explica isso. Eu criei uma analogia para ajudar. Gente, imagina só que a camada é como se fosse sua casa. Então, a camada é a casa sua. O subnível são os quartos que tem na sua casa. Então, dentro da camada, eu tenho os quartos. Então, dentro da camada, eu tenho as subcamadas. Dentro da sua casa, você não tem os seus quartos? Então, é a mesma ideia que o átomo possui camadas, o átomo possui níveis. E dentro dessas camadas, eu tenho subcamadas. Ou seja, dentro desses níveis, eu tenho subníveis. Entendeu? Ou ficou muito confusa essa parte do nível e subnível aqui? Deu para entender, galera? Sim. Deu. Tá de boa. Entendi. Então, gente, dentro da camada eu tenho... Eu vou até falar de nível e subnível para ficar mais fácil. Então, dentro do nível, o átomo pode ter até 7 níveis, né? E dentro desse nível, eu tenho o subnível. Então, dentro, por exemplo, da sua casa, você tem seus quartos. E dentro de cada quarto, você tem uma quantidade máxima de pessoas que você pode abrigar lá. Então, olha aqui para vocês verem aqui, ó. Então, a gente tem 4 subníveis aqui. O átomo, cada camada pode ter, no máximo, 4 subníveis. Olha aqui para vocês verem, o subnível S. O que é o subnível S? O subnível S é aquele que só comporta 2 elétrons. Então, o máximo de elétrons que você vai colocar no subnível S é 2. É o máximo. O subnível P, qual que é o máximo de elétrons que você vai colocar no subnível P? 6. O subnível D, qual que é o máximo de elétrons que você vai colocar no subnível D? 10. E o subnível S, qual que é o máximo de elétrons que você vai colocar no subnível E? 14. Então, gente, olha aqui para vocês verem. Agora, cuidado aí para não bugar, para não bagunçar o que a gente já construiu até agora. Então, presta atenção. Se dentro da camada se dentro do nível eu tenho subnível, então, por exemplo, aqui a camada K, ou o nível K. Quantos elétrons eu posso ter nesse nível? 2. Qual desses subníveis aqui, então, encaixaria dentro da camada K? Só o subnível S. Por que só o subnível S? A camada K não cabe só 2 elétrons? Se a camada K só cabe 2 elétrons, qual que é o subnível que eu poderia colocar dentro dela?
2. O subnível S aqui, por quê? Porque o subnível S também, o número máximo de elétrons dele é 2. Então, eu coloquei aqui nessa tabelinha aqui embaixo, por exemplo, ó, primeiro nível lá, que é a primeira camada. Então, primeiro nível, camada K, o número máximo de elétrons dela é 2. Então, qual que é o subnível que tem na camada K? A S. Então, eu represento aí eu represento por 1S2. 1 é o nível, então 1 é a camada 1. O S é o subnível que está dentro dessa camada, então eu só tenho o subnível S nessa camada. E o 2 aqui é a quantidade de elétrons. Então, gente, entenda. Na camada K, então, só cabe 2 elétrons. Qual que é o subnível que eu posso colocar dentro da camada K, então? O S, porque o máximo do S aqui também é 2. Agora, olha a camada L aqui, gente. Camada L suporta no máximo 8 elétrons. Então, quais são os subníveis que caberia dentro da camada L? O S, que tem 2, e o P, que tem 6, porque 6 mais 2, 8. Então, dentro da L aqui, eu já cabe o subnível S e o subnível P. Olhando para essa tabela minha aqui embaixo, galera, olha aqui para vocês verem. Então, a camada L aqui, ó, cabe no máximo 8 elétrons. Então, quais são os subníveis que vai ter dentro dela? O S e o P. Por que o S e o P? Porque se o máximo é 8, gente, então eu vou ter o S que cabe 2 e o P que cabe 6. Estão conseguindo me entender, galera, até aqui? Eu gosto muito de perguntar, que é para ver se vocês estão me acompanhando. Se não tiverem, eu explico de novo, eu repito. Então, vamos continuar aqui então, galera. Olha aqui a M. A M, gente, a camada M, o máximo de elétrons que eu vou ter na camada M é quanto? 18. Olha nessa imagem azulzinha aqui, ó. Então, o máximo que você vai ter na camada M é 18. Então, qual que é o subnível que vai caber, então, dentro dessa camada aqui? O S, porque é 2. O P, então, 2 mais 6, 8. E o D, porque o máximo aqui dentro da camada não é 18. Então, se o máximo de elétrons é como se fosse assim, ó. Essa casa, imagina, vamos falar da casa agora. Imagina que sua casa cabe 18 pessoas. Então, você só pode colocar 18 pessoas. Então, quantas pessoas vai ter em cada quarto? Então, vai ter lá o quarto S, que vai caber 2 pessoas. Vai ter lá o quarto P, que vai caber 6 pessoas. E vai ter lá o quarto D, que vai caber 10 pessoas. Então, gente, na camada M aqui, o máximo de elétrons é 18. Então, quais são os subníveis que vai ter nessa camada? O S, o P e o D. Olhando nessa tabela aqui embaixo. Então, lá no nível 3, da camada M, né? Só cabe 18 elétrons. Então, eu vou ter o subnível S, que tem 2 elétrons. O subnível P, que o máximo é 6. E o subnível D, que é 10. Olha a N, gente. A N, o máximo é 32. Agora, na N vai caber subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Por quê? Porque se você somar tudo isso aqui, ó, o valor máximo de elétrons nos subníveis vai dar 32. Então, na N, cabe todos os subníveis. Então, vamos olhar aqui na N para vocês verem. A N, então, o máximo é 32. Então, vai caber o subnível S, o P, o D e o F. A O lá, gente, da mesma forma, ó, o máximo é 32, então vai caber a S, o subnível S, o P, o D e o F. Então, olha a O aqui para vocês verem na imagem de baixo. Então, a O é o 5º nível, suporta 32 elétrons, né? Então, vai caber o subnível S, o P, o D e o F. Nível P aqui, a camada P, cabe no máximo 18 elétrons. Então, quantos subníveis vai ter lá dentro? O S, que é 2, né? O P, que é 6, então 6 mais 2, 8. E o D, que é 10. 10 mais 6 mais 2, 18. Então, dentro da camada P, eu vou ter quais subníveis? O S, o P e o D. Então, olha lá nessa imagem minha de baixo, na tabela. Então, na camada P, que é o 6º nível, eu vou ter no máximo 18 elétrons. E quantos subníveis eu vou ter lá dentro? O S, o P e o D.
E por último aqui a camada Q, que também só suporta 2 elétrons. Então só vai caber que subnível aqui dentro? Só o S. Então aqui vai ficar na minha tabela aqui de baixo, a camada Q, então cabe só 2 elétrons, então só vai ter o subnível S. Jéssica, o que representa aí esse 1S2, esse 2S2? O que é isso? O número, gente, o número grande que vem no início representa a camada, representa o nível. Então, se for camada K é 1, camada L é 2, 3, 4, 5. Essa letrinha do meio, o S, o P, o D e o E, representa o subnível. E o número aqui em cima representa o quê? A quantidade de elétrons que aquele subnível suporta. Então, o S é só 2, o D é 6, o D é 10 e o F é 14. Galera, e aí? Conseguiu me entender ou nada? Conseguiu entender aí que agora eu tenho lá, o átomo pode ter até 7 camadas, e essas camadas têm uma quantidade máxima. E essas camadas eu tenho subníveis. Então, dentro dessas camadas, que eu também chamo de nível, eu tenho um subnível. Então, dentro da camada eu tenho outra coisa dentro. E aí, a gente viu que, por exemplo, então, a camada K, se ela tem só 2 elétrons, ela vai ter, então, só o subnível S. Deu para entender ou não? Sim, deu. Deu. Mais ou menos. Deu. Então, galera, não vai dar tempo de eu passar para o próximo aqui para mostrar como que faz a distribuição em si. Gente, coloquem aí agora o nome de vocês no chat para eu fazer chamada. E aí a gente vai encerrar e a gente vai começar a aula de física, porque a próxima aula de física é minha também. Então a gente encerra essa para a gente iniciar outro conteúdo. Nada a ver com isso aqui. Então coloquem aí o nome de vocês no chat. Qual chat? Do lado aqui, ó, do celular, se bem que é diferente. No bate-papo, o nome é diferente. Coloca o nome de vocês no bate-papo. E aí, quem for colocando aí já pode sair. Muito obrigada pela presença aí. E a gente volta daqui poucos minutos com física. Gente, mandar lá no grupo as atividades da semana passada de química. Tia, você pode enviar de novo as tarefas lá no grupo? Posso? Tá bom. Ou você mandou ontem? Eu mandei de biologia ontem. Ah, então manda a de química, né? Uhum. Vou mandar de química e aí na próxima aula eu mando de física. Uhum. Tá. Vou encerrar aqui então, galera.